Meu nome é Mil e eu vou explicar para vocês sobre os aspectos gerais da Europa. E sim, eu tô na dispensa, porque aqui não tem eco, não tem barulho e não atrapalha ninguém, porque eu vou fazer bastante barulho aqui falando de Europa por uns 40 minutos. De boa. A gente vai falar sobre o continente europeu. O primeiro tema aqui do nosso livro são os aspectos naturais da Europa, que se constituem na localização, no relevo e na hidrografia, no clima e na vegetação. É dividido em 3 partes, só que são 5 teminhas: localização, relevo, hidrografia, clima e vegetação. E a gente vai iniciar com a localização da Europa. Onde que ela se situa, onde que ela tá no mundo, no globo. Ela tá situada no hemisfério, eu tô aqui com o livro pra colinha, tá, gente? Só pra não ensinar errado pra vocês. Ela tá situada no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, que tá na zona polar. Ou que, recapitulando. A Europa, aqui o continente europeu, ele está situado na zona temperada, com exceção do extremo norte, que é bem aqui, que está localizado na zona polar. Mas daqui para baixo, zona temperada. Entenderam? Entenderam? Então, a maior parte do continente europeu está localizado na zona temperada e a menor parte está localizada na zona polar. E outro fato bem interessante aqui, bem relevante para o assunto. A Europa e a Ásia, elas fazem parte do mesmo bloco de terra, que a união deles dois, né, como é um mesmo bloco, o nome uniu Europa com Ásia, e o nome desse mesmo bloco é Eurásia, que constitui o bloco de terra que a Eurásia e a Ásia, que a Europa e a Ásia dividem. Ele se chama Eurásia. Agora, fechando localização, a gente vai para relevo. Relevo da Europa apresenta 4 características, 4 separações. Planície, planalto, cadeias montanhosas e depressões. 4. Planície, planalto, cadeias montanhosas e depressões. São esses 4 relevos que predominam na Europa: planície, planalto, cadeias montanhosas e depressões. Esse é o relevo, né, da Europa. Na hidrografia, o continente europeu possui um aspecto que é como se ele fosse recortado por vários rios, lagos, faixas de água. Aqui, ó, marcado pela presença de penínsulas, arquipélagos e mares interiores, além da grande quantidade de rios, que são utilizados para pesca, são 5, para pesca, abastecimento, produção de energia, irrigação e navegação. Pesca, abastecimento, produção de energia, irrigação e navegação. A hidrografia da Europa, os rios, são usados para pesca, abastecimento, produção de energia, irrigação e navegação. Ali na mesa. Né? Porque aqui é fechado aí, Aí aqui, indo pro clima e pra vegetação da Europa, o clima da Europa, o que predomina é o temperado. O clima da Europa que predomina é o temperado. Com as 4 estações do ano bem marcadas, elas se apresentam bem marcantes. O verão é muito marcante, o inverno marcante, o outono marcante, primavera marcante. Todos eles bem definidos. E também ele lá apresenta um fenômeno que é a continentalidade, que é os verões são mais quentes,
e os invernos mais rigorosos do que nas áreas próximas ao litoral. Lá apresenta o fenômeno de continentalidade. Os verões são mais quentes e os invernos mais rigorosos que nas áreas próximas ao litoral. E aqui a gente conclui o tema 1, que são os aspectos naturais. Indo para o tema 2, a gente vai para a população. Aqui a gente vai estudar vários tópicos. Características demográficas, crescimento populacional, expectativa de vida, imigração na Europa, fluxos migratórios atuais, causas da imigração, a imigração ilegal, xenofobia, os refugiados sírios. Vai ser esses tópicos que a gente vai estudar. Começando com características demográficas. É bem curto isso. A Europa tem cerca de 739 milhões 4 mil de habitantes. Eu acho que eu falei certo. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu falei certo. E 4 mil de habitantes distribuídos de maneira irregular pelo território. A maior parte do mundo, os territórios sempre são... As pessoas sempre são distribuídas de forma irregular. Porque tem áreas... sem ser só na Europa, mas tem áreas que é inabitável pra gente. É muito frio ou é muito quente. Então, nessas áreas sempre vai ter um vazio demográfico. Aí, aqui até tá falando, na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada. E a maior parte da população está concentrada nas cidades. Em áreas com clima mais frio de montanha ou próximas às regiões polares, há vazios demográficos. Foi o que eu falei pra vocês. Quando o clima é frio de montanha ou próximo a regiões polares, há vazios demográficos. Na Europa, quando essa distribuição irregular da população, por conta de que as pessoas, elas precisam, viver numa condição habitável, uma condição saudável. Quando é muito frio, não é saudável. Quando é muito quente, não é saudável. Tem que estar mais ou menos no meio termo, assim, que a gente consiga. E como tem aquela parte lá que eu falei, que a menor parte da Europa, que está no extremo norte, é localizado na zona polar, lá é praticamente inabitável, porque é muito frio. Então lá tem um vazio demográfico. Aí a gente fecha as características demográficas. E a gente vai para o crescimento populacional. Nas últimas décadas, a Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda da taxa de natalidade. O que é a queda da taxa de natalidade? É quando o país não tem muitos nascimentos. Nascimentos. E quais são as principais causas desse baixo nível de crescimento populacional? A principal característica, o principal fator por estar diminuindo é a inserção da mulher no mercado de trabalho, os elevados custos para a criação dos filhos, o planejamento familiar, a criação dos filhos... pelo amor de Deus. Planejamento familiar, a difusão e a popularização dos meios contraceptivos. Falei tudo errado aqui, perdão. As principais características são a inserção da mulher no mercado de trabalho, os elevados custos para a criação dos filhos, o planejamento familiar e a difusão e a popularização dos meios contraceptivos. São 4. Inserção da mulher no mercado de trabalho, os elevados custos para a criação dos filhos, o planejamento familiar e a difusão e a popularização dos meios contraceptivos. Eu acho que eu falei 4, 5. Ou seja, a mulher no mercado de trabalho, meios contraceptivos, o planejamento familiar, o alto custo para a criação de filhos. Essas são as principais características, as principais características do porquê que a taxa de natalidade está baixa. E em alguns países europeus,
os governos implantam políticas de incentivo à natalidade, com licença maternidade de até 1 ano para mães de 6 meses, para o pai. Confundi todo aqui. Em alguns países europeus, os governos implantam políticas de incentivo à natalidade, com licença maternidade até de 1 ano para a mãe e de 6 meses para o pai. Como é esse incentivo? É tipo um auxílio que o governo dá para a pessoa quando ela tem filho. Para a mulher, aqui tá falando que é de mais ou menos até 1 ano, e para o pai de 6 meses. Ou seja, para tentar aumentar a taxa de natalidade na Europa, alguns países estão usando o auxílio maternidade, que é basicamente uma mensalidade, eu acredito que seja mensalidade, não sei se estou falando errado, uma mensalidade para as pessoas que tiveram filhos para conseguir cuidar deles, por causa do alto custo que é criar uma criança atualmente. Então, eles fazem isso para tentar incentivar o aumento da taxa de natalidade. Fechamos o crescimento populacional e agora a gente vai para a expectativa de vida. A expectativa de vida da população europeia está acima dos 75 anos. Melhorias das condições de saúde no fornecimento de saneamento básico são responsáveis pela diminuição das taxas de mortalidade. Ou seja, com a melhoria com a melhoria do país, socialmente falando, sobre as condições de saúde e no fornecimento de saneamento básico. Com essa melhoria, a expectativa de vida aumentou, porque é muito fácil, quando o país é muito poluído, ter mais probabilidade das pessoas serem doentes, e aí diminui a expectativa de vida. E como lá melhorou o saneamento básico, melhorias nas condições de saúde também, da oportunidade de saúde, nos hospitais melhores, a expectativa de vida aumentou para 75 anos. A média é de 75 anos. Eu tô explicando, gente, bem resumido, assim, só pra vocês terem uma noção quando for responder. Então, eu não vou ter muita coisa aqui ainda, então eu prefiro que vocês leiam o livro pra ter uma noção maior, mas essa daqui é só uma geral que eu tô dando pra vocês. É aqui. Imigração na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes no mundo. Até os dias de hoje, o continente europeu atrai imigrantes em busca de melhores condições de vida, traduzidas em oportunidades de trabalho, acessos a serviços públicos de saúde e de educação de qualidade. Ou seja, quando uma pessoa aqui é a taxa de imigração, né? A imigração. A imigração é pelo fato de que pessoas procurando mais oportunidade de trabalho, melhor condição de vida, melhor facilidade na vida, porque tem países que a economia não é boa, saúde não é boa. E as pessoas, quando imigram, elas estão procurando uma melhoria de vida. Saúde melhor, hospitais que atendem melhor, trabalho, oportunidade de trabalho maior. Tudo é mais... como é que eu falo? Peraí. Tudo mais evoluído, mais ou menos, do que nos países que as pessoas estão. E fluxos migratórios atuais. Segundo a Organização Internacional para os Imigrantes, a OIM, quase um terço de imigrantes internacionais viviam na Europa em 2015. Causas da imigração, eu já expliquei pra vocês. Da imigração. Que é as pessoas, no geral, assim, procurando uma melhor qualidade de vida. Migração ilegal. Quando a pessoa no país que ela quer ir, a burocracia para entrar é muito grande. E aí surge muita imigração ilegal, que as pessoas invadem o país, vão assim, tentando se disfarçar ali no meio da população. E aí, inúmeros motivos de imigração ilegal. Também xenofobia, aí entra a xenofobia,
que tem países que não são tão receptivos com os estrangeiros, e aí dificulta para eles. Por isso que a maioria é a imigração ilegal. Um dos motivos, não é o motivo, é um dos. Porque tem uns países que com a xenofobia eles dificultam mais o acesso a imigrantes no país. No país, no continente, país, continente. A gente está estudando Europa, continente, país, continente, só que... só tô... Tá. Xenofobia é, de uma forma resumida, aversão a estrangeiros. Xenofobia é mesma coisa de preconceito, é um conceito pré-conceito, pré vem de antes, conceito, uma ideologia, ou seja, é uma ideologia precoce que você tem de algo ou de alguém, alguma coisa. Tudo que é preconceito é uma ideologia precoce, uma ideologia que você, assim, supondo, tal pessoa, você olhou pra não gosta dessa pessoa. É um preconceito que você tá tendo com ela, porque você nem conhece ela, só que você já não gosta, você já criou um preconceito, uma ideologia antecipada. Uma ideologia primitiva? É uma ideologia antes de conhecer, entenderam? Isso mais ou menos que é xenofobia. Tá. Foi isso, o primeiro e o segundo tema foram esses. Eu vou deixar esse vídeo só pra esses dois, porque senão vai ficar muito grande e cansativo. Então, espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz do tema 1 e do tema 2. E se der, depois eu vou fazer do tema 3 e do tema 4, que a gente vai ver sobre os uso dos recursos naturais, o tema 3, e o tema 4 vai ser as conquistas ambientais. Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser desse assunto, do tema 3 e do tema 4. Então, foi isso. Se não entenderam, assistem de novo, então me pergunta alguma coisa. Foi isso. Tchau.